Olá, bom dia, meus amigos, tudo bem? Tudo na paz de Deus? Uma manhã gloriosa, choveu bastante aqui em Valparaíso ontem à noite. E por incrível que pareça, eu sempre acordo às 6 horas da manhã. É claro que hoje eu também acordei às 6 da manhã, porém consegui dormir até às 9. Isso é muito bom, porque eu estou muito cansado. Mas eu louvo a Deus, agradeço a Deus por este dia, por esta manhã. Agradeço a Deus por todos, que Deus possa nos ajudar, nos abençoar de uma forma muito especial. Eu glorifico o nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Eu sempre estou falando que nós passamos por várias lutas, por vários obstáculos, tantas dificuldades nesta vida, porém existe um Deus que nos ajuda de uma forma toda especial. Devemos ser agradecidos de uma forma maravilhosa, adorar a Deus por todas as coisas. Adorar quando temos abundância, adorar quando temos escassez, quando temos saúde, quando não temos. Deus precisa ser adorado, porque Ele está no controle de toda e qualquer situação. Deus está acima de todas as coisas. É uma semana que nós estamos atravessando a Semana Santa e glorificamos a Deus por todos aqueles que podem estar durante esta semana, de uma forma ou de outra, pelo menos lembrando do sacrifício de Jesus. Ainda que nós devemos estar lembrando do Senhor Jesus todos os dias. Não só lembrando, mas servindo-o. Esses dias eu fiz alguns vídeos falando sobre a verdadeira Páscoa, o significado da verdadeira Páscoa, que é a presença real do Cristo vivo, do Cristo ressurreto em nossas vidas, em nossos corações. E não adianta lembrar dele apenas durante a Semana Santa. Nós devemos segui-lo sempre, todos os dias, todos os momentos. E eu quero falar sobre a justificação pela fé. Eu estou aqui com um livro, Guia Completo de Orientação e Estudo das Santas Escrituras, Estudos Bíblicos. Um livro maravilhoso. Deixa eu mostrar ele de forma melhor. Deixa eu ver aqui como vou fazer. Ó. Estudos Bíblicos. Bom estudar a Bíblia. Quando estudamos a Bíblia, nós nos tornamos sábios para a salvação. Aqui é o pastor Nelson. Eu sou professor de teologia. Já ensinei bastante teologia. Hoje eu estou ensinando no estado de São Paulo, inglês e português.
tenho letras também e outros cursos. Quando nós falamos da justificação pela fé, é uma grande doutrina, um grande ensinamento bíblico que precisamos compreender à luz das Sagradas Escrituras. E Tito, capítulo 3, versículo 7, diz: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Qual é a parte de Deus na justificação? Nós sabemos que Deus enviou seu Filho ao mundo e Jesus entregou-se a si mesmo, dando a vida dele em prol da humanidade, com o objetivo de nos justificarmos. Nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados, e veio a abundante graça de Deus sobre as pessoas, e elas tornaram-se herdeiras. Aqui diz: por graça nos tornamos herdeiros. Graça é o favor imerecido de Deus. Deus outorga a sua graça através de Jesus Cristo. E assim nós nos tornamos herdeiros com Cristo. A parte de Deus, na realidade, foi entregar o seu Filho. Ele deu o seu Filho ao mundo. E a esperança de tudo isso, o resultado de tudo isso, é a vida eterna. A vida com Deus eternamente. Qual é o meio porque essa graça justificadora se tornou proveitosa ao pecador? Nós encontramos a resposta em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Observem que a justificação é o processo de Deus nos declarar justos. Não somos justos, Deus nos declara justos. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, o meio dessa justificação foi justamente o sangue de Jesus, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue da redenção. Antes, eram oferecidos sacrifícios de animais pela propiciação dos pecados, porém, isso não deu certo. Todavia, apareceu um. E João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro, Cristo, foi o único sem mancha, sem mácula, sem defeito. A Páscoa era celebrada com carne de carneiro, o cordeiro, sem defeito. E aqueles cordeiros já representavam, já tipificavam a morte de Jesus. A base da nossa justificação, o meio da nossa justificação, é justamente Jesus, o sangue dele.
E de que maneira nós podemos ter posse dessa justificação? Romanos 3,28 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É mediante a fé. A fé salvífica, que nos leva a acreditar, nos leva a crer. E aquele que crê passou da morte para a vida, passou das trevas para a luz. E qual é o anúncio? Qual é o único meio? É porque os pecadores podem ser justificados ou tornados justos, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas capítulo 2, versículo 16. A lei condena o homem, condena o melhor homem. A graça justifica o pior homem. Mas por que justifica? Porque um morreu por todos, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele deu a vida dele por nós. E qual é a clareza dessa doutrina? Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhes disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Alguém acreditou. Alguém creu. A justiça de Deus imputada ao homem, trazendo uma abundante salvação. E Filipenses 3,9 diz: e se achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Observem que a justiça, ela não tem base nas obras, porque pelas obras nenhuma carne se salvaria. Não obstante dizer que as boas obras, elas acompanham aqueles que servem ao Senhor. Porque a fé sem as obras é morta, mas não são as obras que justificam o homem, que salvam o ser humano. Eu estou explicando claramente que a salvação é uma dádiva de Deus, e nós nos tornamos justos através de Jesus Cristo. Sobre que base é garantida a justificação? O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transforma-se, ou transcorre de muitas ofensas para a justificação. Romanos capítulo 5, versículo 16. E por que motivo o que faz qualquer obra recebe a recompensa? Romanos 4,4 diz que o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. E o salário do pecado é a morte. Mas Romanos 4, versículo 5 diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica ao ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Logo, eu tenho que exercitar a minha fé na palavra de Deus. Como é que a graça com base de justificação
exclui a justiça pelas obras. Romanos 11:6 diz, e se é por graça, não é por obras. Do contrário, a graça não é mais graça. Chegamos a uma conclusão que a salvação é mediante a graça de Jesus, a fé em Cristo, e não pelas nossas obras. Mas Romanos 3:29 e 30 diz, e é porventura Deus somente dos judeus? Não é o também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Observe que o caminho aqui é a fé. E que declaração testifica da fé de Abraão em Deus? Observe aqui o seguinte, Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão acreditou, Abraão creu. A promessa de Deus na vida de uma pessoa cumprir-se-á no momento certo. Deus é um Deus de promessas. E se Deus prometeu, nós temos que aceitar, nós temos que acreditar que Ele cumprirá a sua promessa. Quando estudamos a Bíblia, nós observamos tantas promessas de Deus maravilhosas para cada dia. Cada dia nós devemos nos ater, nos agarrarmos a uma promessa bíblica. E o resultado de tudo isso é pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, Romanos 4:22, porque ele acreditou. O Senhor disse, se creres, verás a glória de Deus. É necessário crer. Crer é confiar. Crer é obedecer. Crer é acreditar que Deus fará o impossível. Romanos 4:23 e 24 diz, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa. Posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor. E a vitória do cristianismo não foi apenas a morte de Jesus, mas a ressurreição. Paulo ele diz que se Cristo não ressuscitou, se ele não houvesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Porém, glória a Deus pela ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque deve a fé que justifica apegar-se também à morte como à ressurreição de Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos capítulo 4, versículo 25. A ressurreição de Cristo, a semente prometida, Gálatas 3,16, era necessária a fim de cumprir para com Abraão a promessa de uma incontável semente, e portanto a fé de Abraão na promessa de Deus que incluía a ressurreição lhe foi imputada como justiça. Sua fé apegou-se àquilo que tornou possível a justiça imputada através de Cristo. E nós temos aqui que é inseparável a experiência da justificação pela fé. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Atos capítulo 13,
versículo 38 e o versículo 39. A lei de Moisés não justificou a nenhuma criatura. Porém, a morte e a ressurreição de Jesus, a redenção completa, trouxe-nos completa justificação. Eu estou falando para vocês sobre a justificação pela fé. E como fez Cristo com que fosse possível ser imputada a justiça no crente? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos capítulo 5 e o versículo 19. E Isaías 45, 25 diz: mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías capítulo 53, versículo 11, a última parte. Ele foi moído pelas nossas transgressões e levou as nossas iniquidades, os nossos pecados. Romanos 3, 26 diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tenha fé em Jesus. Observem que nós estamos aqui sempre mencionando a palavra fé. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será esse o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Jeremias capítulo 23, versículos 5 e versículo 6. Senhor, justiça nossa. O Deus de justiça. Romanos 5:1 diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz que excede todo o entendimento. E a verdadeira paz somente tem aqueles que creem, que acreditam, que aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador. Romanos 3:20 diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei condena o homem, mas a graça de Deus o justifica. E queridos, Romanos 3:21 diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela fé e pelos profetas. Os profetas falaram, os profetas testemunharam. E Romanos 6:1 e 2 diz: que diremos, pois, permanecemos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos, né? Estamos mortos para o pecado. O pecado já não nos domina. Nós somos agora novas criaturas em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o Filho de Deus não vive na prática do pecado. Porém, se porventura alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. No entanto, nós temos a fé, nós temos a justiça e nós temos as obras. Ainda que as obras não salvam o ser humano, porém elas acompanham os salvos. Exclui a fé as obras. Tiago 2:20 diz: queres, pois, ficar certo, ó homem, insensatos, de que a fé sem obras é inoperante? Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé.
Tiago 2,18. E quais são, então, as provas visíveis da verdadeira justificação pela fé? Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não somente por fé. Mas por que no caso está dizendo isto? Porque as obras acompanham aqueles que são cheios de fé. Quando eu tenho fé, eu pratico as boas obras. E terminando, que grande permuta se operou a nosso favor em Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Coríntios 5:21. E Lutero disse: aprendei a conhecer a Cristo, e ele crucificado. Aprendei a cantar um cântico novo, a desesperar de vossas próprias obras e aclamar a ele, ao Senhor Jesus: tu és minha justiça e eu o teu pecado. Tomaste sobre ti o que era meu e deste-me o que te pertencia. O que não eras, te tornaste, a fim de que me pudesse tornar aquilo que eu não era. Aqui eu tenho isso na História da Revelação, de Aubigné, volume 2, capítulo 8. Somos salvos por Jesus Cristo, através da graça e da grande misericórdia de Deus. Eu falei nesta manhã sobre a justificação pela fé. Um grande beijo, um grande abraço.